Esse é o vídeo número 44 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 212 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Capítulo 8. Da humildade e mansidão. Primeiro, da humildade. Número 1. Da grande importância da humildade. A humildade é chamada pelos santos o fundamento e a conservadora de todas as virtudes. Ainda que não seja a mais excelente de todas as virtudes, contudo, como fundamento das outras, ocupa, segundo São Tomás, Suma Teológica, segunda seção da segunda parte, questão 161, artigo 5, o primeiro lugar. Como, na ereção de um edifício, o fundamento antecede as paredes e as colunas, ainda que sejam de ouro, assim a humildade, na vida espiritual, deve estar em primeiro lugar, para expulsar a soberba, que repugna a Deus. Quem, pois, quiser adquirir as outras virtudes sem a humildade, segundo São Gregório, espalha a areia ao vento. Essa bela virtude não era conhecida nem amada na terra, antes muito desprezada. Por toda parte reinava a soberba, que ocasionara a queda de Adão e de toda a sua posteridade. Por isso, desceu do céu o Filho de Deus para nos ensinar a humildade, não só com palavras, mas também com seu exemplo. Para esse fim foi tão longe na sua humildade, que se aniquilou a si mesmo, tomou a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens e sendo tido na condição como homem. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Quis até aparecer entre os homens como um objeto de desprezo e como o último de todos. Como Isaías capítulo 53, versículo 3, o chama. E, na verdade, vemos nosso Salvador, em Belém, nascer em um estábulo, em Nazaré, trabalhar, pobre e desconhecido, como filho de um carpinteiro, em uma oficina. Em Jerusalém, vemo-lo açoitado como um escravo, entregue à irrisão como um homem desprezível, coroado de espinhos como um rei de teatro e, finalmente, morto na cruz como um malfeitor. Ouçamos agora o que Cristo nos recomenda. Eu vos dei um exemplo, para que façais como eu fiz. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 15. Com isso, parece dizer, meus filhos, suportei todos esses ultrajes para que sigais o meu exemplo. Santo Agostinho diz, em relação à humildade de Jesus Cristo, se este remédio não cura a nossa soberba, não sei que meio nos poderá curar dela. Sermão 77. Todo arrogante é uma abominação para o Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 5, diz o Espírito Santo. Porque o soberbo é um ladrão, um cego e um mentiroso. É um ladrão, porque se apropria do que pertence a Deus, de quem ele recebeu tudo o que tem. Segundo São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Se colocasse sobre um cavalo uma manta bordada a ouro, poderia ele gloriar-se disso, se fosse racional, sabendo que, a um sinal de seu Senhor, ser-lhe-á tirada. O soberbo é, além disso, cego, como se diz no Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Pois o que podemos nos atribuir, fora do nada e do pecado. Segundo São Bernardo, Sermão na Festa de Todos os Santos, Sermão 1. Nós mesmos, no pouco bem que fazemos, só encontramos pecados e faltas, caso o apreciemos segundo seu justo valor. O soberbo é, finalmente, um mentiroso, visto que todos os bens que o homem possui, tanto os da natureza, como saúde, inteligência, beleza, aptidões, como os da graça, bons desejos, um coração dócil, um espírito lúcido, são presentes de Deus. Pela graça de Deus, diz o apóstolo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, sou eu o que sou, já que é certo, acrescenta ele, que nada podemos por nós mesmos, nem sequer ter um bom pensamento.
O Senhor deixa, às vezes, para preservar seus servos da soberba, que eles sejam atormentados por tentações vergonhosas, como as tentações contra a santa pureza. Não obstante suas instantes súplicas, procede com eles como outrora com São Paulo, que escreve: para que não me ensoberbecesse com as sublimes revelações, foi-me dado um aguilhão na minha carne, o anjo de Satanás para me esbofetear. Por esse motivo roguei ao Senhor 3 vezes que ele se apartasse de mim. E então me disse: basta-te a minha graça, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O Senhor não queria, pois, livrar o apóstolo do tormento dessas tentações impuras para que permanecesse humilde. Às vezes, chega Deus a permitir que se caia em um pecado para que se fique humilde. Isso se deu, entre outros, com Davi, que confessou que pecara porque não se humilhara. Salmo 118, versículo 67. Humilha-te, que Deus descerá para se unir a ti, diz Santo Agostinho. Se, porém, te ensoberbeceres, fugirá de ti. Sermão 179. No mesmo sentido diz o profeta, Salmo 137, versículo 6, o Senhor olha com complacência para os humildes e só de longe para os orgulhosos. E como não se conhecem os que se veem de longe, parece que Deus aqui quer dizer dos orgulhosos que ele não os conhece. Os orgulhosos são muito desagradáveis a Deus. Ele não os pode suportar. Apenas se tornaram os anjos do céu orgulhosos, e o Senhor já os expeliu para longe de si, no inferno. Precisa-se cumprir a palavra de Deus. Quem se exalta será humilhado. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 12. Como narra São Pedro Damião, Obras, 34, capítulo 4, um homem orgulhoso ouviu ler uma vez as sobreditas palavras no Evangelho da Santa Missa, na ocasião em que se preparava para um duelo, para defender uma sua possessão. Ouvindo isso, teve a ousadia de dizer: isso não é verdade, pois se eu me humilhasse, perderia meus haveres e a consideração dos homens. Mas que aconteceu? Ao travar o duelo com seu adversário, este, com seu punhal, atravessou-lhe a boca, rasgou-lhe a língua blasfema e prostrou-o morto por terra. O Senhor prometeu atender a todo aquele que o invocar. Quem pede, recebe. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 10. Deus, porém, não ouve os soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, diz São Tiago, Epístola de São Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas aos humildes dá sua graça. A estes apressa-se Deus em abrir sua mão e conceder-lhes tudo o que desejam. Dá a advertência do Espírito Santo, humilha-te diante de Deus e espera na sua mão benéfica. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 9. Senhor, dá-me o tesouro da humildade, suplicava Santo Agostinho. A humildade é chamada um tesouro, porque o Senhor cuida que os humildes abundem em todos os bens. Se o coração do homem está cheio de si mesmo, não tem lugar para os dons de Deus. O homem deve, pois, pelo conhecimento de si mesmo, como que despojar-se de si. Vós fazeis nascer fontes nos vales, diz Davi, Salmo 103, versículo 10. E as águas passarão no meio dos montes. Deus inunda os vales, isto é, as almas humildes, com graças, não, porém, os montes ou os espíritos soberbos, por sobre os quais correm as águas, sem se deter neles. E, por essa razão, diz a Santíssima Virgem no seu cântico: grandes coisas operou em mim o poderoso, pois ele olhou para a humildade de sua serva, isto é, ele viu o conhecimento que tenho do meu nada. Santa Teresa conta de si mesma que recebia as maiores graças de Deus quando mais se humilhava diante dele no coração. A oração do homem que se humilha, diz o sábio, Eclesiástico, capítulo 35, versículo 21, atravessa as nuvens e não para até chegar, e de lá não volta sem que o Altíssimo a ouça. Os humildes alcançam de Deus tudo o que desejam, não precisam temer, segundo o real profeta, Salmo 73, versículo 21, que fiquem confundidos e desconsolados. Isso levava São João Calazans a dizer:
Se queres tornar-te santo, sê humilde. O mesmo aconselharam o homem devoto a São Francisco de Borja, quando se achava ainda no mundo. Disse-lhe que, se queria tornar-se santo, deveria todos os dias pensar na sua miséria. Fiel a esse conselho, o santo empregava todos os dias as 2 primeiras horas de sua oração no conhecimento e desprezo de si mesmo. Como o orgulho é o mais evidente sinal de reprovação, escreve São Gregório, Moralium, livro 34, capítulo 32. É a humildade o mais claro indício da predestinação. Quando o santo Antão Abade viu o mundo cheio de ciladas do demônio, exclamou, suspirando: quem poderá jamais escapar a tantos perigos? Ouviu, porém, uma voz que dizia: só a humildade anda segura. Quem andar com a cabeça baixa não precisa temer cair em uma emboscada. Vita Patrum, livro 3, número 120. Numa palavra, se não nos tornarmos crianças, não na idade, mas na humildade, como diz o Salvador, Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 3, não poderemos entrar no reino dos céus. Na vida de São Palémon, conta-se que um monge andou sobre carvões acesos, do que ele se vangloriou diante de seus confrades, dizendo: dizei-me, quem de vós poderá andar sobre carvões acesos sem se queimar? São Palémon repreendeu por sua vaidade. O infeliz não entrou em si, permaneceu na sua presunção, caiu em pecados mortais e terminou sua vida com uma morte triste. Os humildes são felizes não só na outra vida, mas também nesta, conforme as palavras de nosso divino Salvador. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis paz para vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 29. O orgulhoso nunca encontra paz, desde que nunca chega a ser tratado de tal modo que corresponda à alta ideia que faz de si. Se é honrado, está descontente por ver que outros o são ainda mais. Sempre lhe faltará ao menos uma honra que ele deseja, e sua falta o atormenta mais do que o satisfazem as honras que lhe prestam. Que honras não recebia Amã na corte de Assuero? Podia até assentar-se à mesa real, mas, apesar disso, se julgava infeliz, porque Mardoqueu não o queria saudar. Ainda que tenha tudo isso, julgo nada ter, vendo Mardoqueu, o judeu, assentado à porta do rei. Livro de Ester, capítulo 5, versículo 13. E quais são as honras que recebem os soberbos? São honras com as quais não se podem contentar, porque são prestadas com constrangimento e por respeito humano. São Jerônimo, Epístola 22 a Eustóquio, diz que a verdadeira honra foge daquele que a busca e corre atrás daquele que a despreza, como a sombra segue aquele que dela foge e foge daquele que a quer apanhar. O humilde, porém, está sempre satisfeito, pois, se lhe prestam uma honra, parece-lhe ela muito grande para seu merecimento. Se lhe fazem uma injúria, julga que, por seus pecados, mereceu coisa muito pior, e diz, com Jó: pequei, verdadeiramente delinqui e não recebi o que merecia. Livro de Jó, capítulo 33, versículo 27. A esse respeito, São Francisco de Borja nos dá um belo ensinamento. Empreendendo ele uma vez uma longa viagem, aconselharam-no a mandar alguém adiante para tratar do alojamento, a fim de evitar as dificuldades que uma chegada inesperada ocasiona. O santo respondeu: quanto a isso, sempre mando adiante um mestre de quartel. É o pensamento do inferno que eu mereci, assim, me parece um palácio real qualquer albergue, em comparação ao lugar em que merecia estar.